Olá, meu nome é Camila Morim, eu estou aqui para apresentar o PCC de História da Educação. Eu estou fazendo letras na Estácio, primeiro semestre, primeiro período, e de acordo com o pedido do professor, da professora, nós revisitamos a História da Educação, e eu fiz aqui um resumo. História da Educação não é uma matéria pouco extensa, então eu fiz um resuminho para responder as perguntas que o PCC me traz como ideias para eu poder fazer essa apresentação para vocês. Bom, eu vou ter que ler, gente, porque é bastante coisa mesmo. Muitos modelos educacionais existiram no decurso da história, com suas características peculiares, cujas influências repercutem até os dias de hoje. Os modelos antigos da Grécia clássica e Roma clássica fazem a diferença até hoje, pois com as ideias de Sócrates, Platão e Aristóteles, a busca do saber ganha novos sentidos. Essas ideias consistem nos questionamentos que um ser humano deveria fazer à sociedade em que estava inserido. E os questionamentos que o ser humano fazia a si mesmo, né? Que foi o grande gerador da filosofia. Da educação ateniense, nós herdamos o foco na preparação do cidadão. Da educação espartana, nós herdamos o foco na importância dos esportes na vida dos jovens. Da educação romana clássica, ressalvamos o criticismo, a hipocrisia e o conceito de igualdade natural entre os homens. A escravidão começou a ser combatida freneticamente por Sêneca, alguns anos antes de Cristo até. O professor figurava como mestre, mas, por suas punições excessivas, eram temidos. Existia uma certa severidade nos mestres, nos professores das escolas antigas. Na Idade Média, tradição e evolução se chocam, trazendo muitas reflexões e correntes de pensamentos divergentes. Surgem os modelos patrístico, com professores padres, com Agostinho de Hipona o representando, e a escolástica de Tomás de Aquino, menos repressora e mais abrangente, que inclusive fala sobre as 7 artes liberais, né? O quadrivium e o trivium. O trivium seriam os saberes da alma, gramática, retórica e dialética. O quadrivium seriam os saberes mundanos, que seria aritmética, geometria, música e astronomia. E depois disso, como um ensino meio que quase que superior, vinha a teologia, porque era considerada o saber capital, o saber máximo da época, né? Passamos pelo contexto do Império Carolíngio, cristão e o islâmico e suas diferenças, chegando à construção das escolásticas, as escolas menores, e a expansão do ensino, não só à elite, com os ideais iluministas, né? Lógico que a inclusão do membro que não era da elite foi complicada, mas aconteceu. Levou um tempo, mas aconteceu. Então a gente tem uma linha, né? A gente tem aquela linha do tempo, da história, que marca assim mais ou menos, e eu fiz a minha linha da história aqui em relação à educação. 4.000 anos antes de Cristo surgiu a escrita. Em 476 depois de Cristo houve a queda do Império Romano no Ocidente, e com isso muitas influências mudaram, nós sabemos disso. Em 1453 depois de Cristo teve a tomada da Constantinopla pelos turco-otomanos, e nós entramos na Idade Moderna. E em 1789, finalmente, tivemos a grande Fraternité, Liberté, Égalité, Revolução Francesa, né? Que mudou muita coisa e nos deu entrada à Idade Contemporânea. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Idade Média. A Idade Média foi considerada a Idade das Trevas. A Idade Média foi superada pelo renascimento cultural de valores clássicos, não só os cristãos. A retomada de valores clássicos não exclui sua adaptação à modernidade.
Destacaram-se nesse contexto Nicolau Maquiavel, disciplina e regulamentos para controlar o instinto selvagem do ser humano, com base no exemplo. Para Maquiavel, como Maquiavel foi o escritor do primeiro manual de política do mundo, para Maquiavel, o rei tinha que ser o exemplo, tinha que dar o exemplo. Bom, vamos continuar. E teve também a figura de John Locke, autor contratualista, né, que acreditava no contrato social tácito entre Estado e indivíduo. E esse contrato meio que obrigava, era tácito, né, não era expresso, não estava escrito em local algum, mas tacitamente o Estado se obrigava com o indivíduo a educá-lo. John Locke, ele condenava a participação da igreja nos assuntos do Estado. Ele queria essa separação. O renascentismo cedeu 2 pilares ao iluminismo. O renascentismo é um movimento, o iluminismo é outro. Não confundamos. Mas o renascentismo cedeu esses 2 pilares essenciais ao iluminismo: a razão e a empiria. O que é a empiria? A empiria é a arte de observar, logicamente, e criar as suas conclusões em relação ao que você está observando. Aqui ocorre a elevação do racionalismo. Isso resulta na reforma religiosa, separação da igreja e Estado, com a atuação de Lutero, né, liderando a reforma protestante. E a resposta da igreja foi a contra-reforma, que impôs mais rigor ainda com o Concílio de Trento, criando, né, os grupos de jesuítas. E através desses grupos de jesuítas foi criado também a primeira grade curricular, que era chamada de Ratio Studorum, em latim. Ratio Studorum. A história e a pedagogia têm diálogo produtivo ao complementarem-se, ao invés de oporem-se. A ludicidade é introduzida por Froebel, e a chegada da família real ao Brasil influencia ainda mais os avanços da reforma pombalina, né? Marquês de Pombal cortou um dobrado, né, gente? O respeito ao sentimento das crianças e o afeto foram descobertos como ferramentas pedagógicas potentes e eficientes, muito mais que a severidade e a repressão da Igreja Católica, que resultou no comando apenas das escolas superiores. As escolas de ensino fundamental e médio viraram dever do Estado, as escolásticas, que em 1827 adotou o método Lancaster, mais objetivo e tecnicista, né? No Brasil, a legislação tem evoluído bastante. Desde a Constituição de 88, veio o Estatuto da Criança e Adolescente de 1990, a Lei de Diretrizes e Bases, e finalmente temos agora parâmetros curriculares nacionais. Esperamos que daqui para frente seja mais evolução ainda, né? A importância da história é muito grande, porque realmente nós temos nossos pilares, nossos valores baseados na nossa ancestralidade. Acontece, é costumeiro, né? É consuetudinário. Então, acredito que a pedagogia venha se adaptando durante todo esse tempo para que aconteça de fato a efetividade da modernização, que eu acredito nunca parar de acontecer. A educação, ela é mutante, ela tem que ser mutante, assim como a cultura, né? Todos evoluem. Bom, não estou aqui para dar aula de darwinismo, né? O PCC está apresentado.
E eu gostei muito da matéria de História da Educação, porque me esclareceu muitas coisas e eu consegui compreender de onde vêm muitas ideias que nós nem sabemos, que estão incrustadas em nós, em nossa cultura, em nossos hábitos, e nós não sabemos de onde vem. Então, foi muito, muito elucidativa essa matéria para mim, e eu espero que esse trabalho também esteja, pelo menos, um pouco claro para vocês.